Bom, eu sou unileiro, gosto muito de dizer e sair por aí espalhando o nome da Unila, que é essa universidade incrível que fica na Tríplice Fronteira, né, a Universidade da Integração Latino-Americana, que eu descobri um pouco por acaso, mas que também foi a minha porta para entrar no mundo acadêmico, para entrar na universidade, para estudar cinema na universidade, que era uma coisa que eu vim do lugar de onde eu venho e sendo marginalizado durante muito tempo, sendo só estudado na escola pública, tendo passado por todo um processo de educação que sempre me foi negado ou inalcançável entrar na universidade. Então, consegui passar, né, tipo, fazer o Enem, passar para estudar cinema na Unila, foi algo que mudou minha vida, assim, mudou minha vida de cabeça para baixo. Saí de São Paulo e vim viver na fronteira. Então, vivi uns bons anos aí de 2017 a 2021, entendendo o que que era também essa minha vontade de estudar cinema, o que que me cabia, o que que fazia sentido para mim, o que que também não me fazia nesse mundo acadêmico do fazer cinema e aprender cinema a partir de uma academia, né? E, na verdade, viver na fronteira é meio que maluco, Acho que só quem viveu nessa tríplice fronteira sabe o quanto as águas involucram a nossa cabeça de uma maneira muito forte, as energias são fortes, e essa interculturalidade, Brasil, Argentina e Paraguai, é algo muito único. Então, acho que sim, foi um processo de muita aprendizagem, também de entender muito as consequências dessa fronteira aqui, as consequências da criação desse espaço. E depois de me formar, eu fui embora, voltei para São Paulo, e aí viajei de novo. Passei 3 anos estudando em Cuba, na ICTV, que é a Escola Internacional de Cinema de Cuba. E justo agora, em 2025, eu tô com o fruto desses dois processos, que são dois curta-metragens, um feito em cada região. Em Foz do Iguaçu, é esse curta-metragem chamado Fronteiriça, que é uma ficção de 20 minutos que conta a história desse personagem, que é o personagem transmasculino de São Paulo, chamado Luca, que vai para a fronteira em busca do pai, que ele nunca conheceu, e chegando lá, ele conhece esse personagem da fronteira, chama Diego, esse paraguaio, e é um filme sobre encontros e também um filme, como eu costumo dizer, uma carta de amor e de memórias a tudo que a gente, enquanto equipe, não só eu, vivemos nesse lugar, vivemos na Unila, vivemos na fronteira. Então, a sensação de estar de volta aqui e trazendo os filmes, de poder encontrar com as pessoas que fizeram o filme, que ainda vivem aqui, de poder encontrar com meus professores, meus orientadores desse TCC, porque começou como TCC, poder revisitar a universidade, poder revisitar a cidade. A palavra é nostalgia no maior puro sentido, assim, não tem outra palavra que seja tão forte quanto, mas tem muitas emoções. E eu acho que esse convite veio num momento muito especial de eu poder voltar para cá, junto com a mostra AD, e me reencontrar com esse lugar que, na verdade, foi um processo de muito crescimento para mim. E eu acho que eu vou embora daqui amanhã, digerindo tudo isso, assim, vai ser uma digestão, ai, amigo, uma digestão aí de reencontrar esses lugares e também reencontrar esse tempo que já não existe mais, mas que eu vivi aqui muito forte. Então, é algo bem impressionante, mas ao mesmo tempo, muito igual também. Já não existe, mas ainda existe e existe de outra forma. Então, o tempo funciona de uma maneira muito louca. O cinema que eu pratico é essencial o caminho de falar sobre a memória, resgatar as memórias, principalmente as memórias que são negadas a diversas comunidades há muito tempo, e como é que a gente consegue usar o audiovisual enquanto uma ferramenta de resgate dessa memória e reescritura a partir da voz dessas pessoas que não foram silenciadas, mas que sim, muitas vezes tentaram silenciar, né? Tentaram que essas pessoas fossem silenciadas e que essas histórias simplesmente existissem, mas elas seguem existindo. Então, quanto mais a gente consegue propagar isso a partir de cada território aí, é melhor. Mas que tudo bom, são dois filmes LGBTs, são dois filmes que falam sobre comunidades LGBTs, cada um sua especificidade. Por exemplo, no Fronteiriça a gente está falando muito sobre as fronteiras entre as identidades, as fronteiras entre a sua nacionalidade, o seu gênero, ou a sua sexualidade, ou mesmo o encontrar-se com o outro, independente de quem o outro seja. Quais são esses lugares ou não lugares entre o que eu sou, o que você é e o que é o outro. E também muito sobre família, sobre a criação da família a partir de não quem te botou no mundo, mas quem você escolhe para andar junto. E já o Ser Imortal aqui no Escaceiro fala de um passado principalmente
gay é culpa de uma negação e de uma violência muito séria e muito institucional do governo cubano, de aprisionamento e tentativa de correção de postura, correção de norma, correção das pessoas que desviavam da norma. No caso, não só pessoas LGBT, mas aí pessoas de diversas desviantes do que poderia ser esse padrão. Então, esses dois filmes também se desenvolvem enquanto falar sobre a subjetividade dessas comunidades, né? A partir de que elas são. Uma nos anos 60, outra nos anos de agora, mas entendendo-se que a gente não é só uma letrinha, né? A gente tem várias nuances e como é que o cinema pode dar a liberdade dessas nuances e dessas subjetividades se potencializar. Cinema queer latino-americano, a gente pode começar pelo que não é, né? Eu acho que não é careta, não é gringo de forma nenhuma, não. Eu acho que é um cinema verdadeiro para si mesmo, que se faz inteiro. Tipo, primeiro, não deve nada a ninguém, o que é muito importante. E o que se pensa para dentro e não para as outras pessoas. O fazer para si, eu acho que é muito importante. Às vezes, né? Às vezes a gente cai nessa caixinha porque a gente tá fazendo para outra pessoa. Quando a gente faz para si, a gente realmente consegue olhar para dentro e isso potencializar. Aliás, seu anjo, obrigado, Gui.